Olá, gurizada, esse é mais um vídeo. Procuro esclarecer uma das aulas da apostila, aula 15, nossa última aula dessa apostila, referente à nossa última propriedade química que a gente vai estudar. Ela está sendo estudada em caráter introdutório, a gente não vai ver aqui porque a gente vai ver logo em seguida questões referentes a reações químicas, ou átomos, ou moléculas, e nem por isso também nem concentração nem cálculo de pH. A gente vai ver apenas esses conceitos em nível introdutório. Então essa é a nossa aula sobre acidez e basicidade, para a gente entender e diferenciar alguns fenômenos que estão à nossa volta em função dessas propriedades. Então a gente vai estudar o que é e onde se vê na natureza, em tecnologias, o caráter ácido e básico, e entender um pouquinho o que é um pH e como é que ele se relaciona com esses caráteres. Bom, a gente vai entender aqui a acidez como a característica de uma substância se comportar ou ser um ácido. A gente já vai entender o que significa ser ácido na natureza. A gente não vai ver isso em nível microscópico, apenas na natureza. Exemplos de ácidos muito conhecidos são o ácido sulfúrico, que é o ácido que é usado em baterias automotivas, o ácido cítrico, responsável pela acidez de frutas em geral, e o ácido clorídrico, responsável pela acidez do estômago de mamíferos em geral também. Desconheço-se de outros animais, mas acredito que em mamíferos em geral seja esse ácido. Os fenômenos naturais associados a ácidos são o azedume, o sabor azedo de alimentos em geral, a sensação de azia no nosso estômago, que é quando a acidez está mais alta do que o normal, pode ser acarretada por fatores diversos, mas geralmente é por sobrecarga do sistema digestório. O ranço, quando tem aquele cheiro forte de queijo, ou de banha estragada, ou de nata estragada, também é devido ao caráter ácido de alguma substância ou mais substâncias. A ação de provocar coalho no leite, ou de coagular algum material, também é devido ao caráter ácido. E o processo de fermentação, seja qual for, seja de pão, de cerveja, de vinho, ele é associado à característica ácida de algum material ou substância. Então isso é o que é ser ácido na natureza. É provocar algum desses fenômenos, dentre outros, mas esses são os principais. A alcalinidade, por sua vez, é como se fosse um contra-ácido. Ele vai ter efeitos comuns ao ácido, como, por exemplo, poder corroer alguns metais, mas não da mesma maneira e não os mesmos metais também. Ambos, se forem bastante concentrados, eles podem ser bastante danosos à pele, mas eles são diferentes em vários aspectos. Essa diferenciação é melhor explicada quando a gente vai estudar moléculas e átomos, mas por enquanto a gente vai diferenciar apenas os fenômenos onde eles acontecem. Então, a alcalinidade é a característica de uma substância ou de um material ser uma base ou se comportar como uma base. E base é uma classe de substâncias químicas que começam com o nome de hidróxido, como hidróxido de sódio, conhecido geralmente por soda cáustica, usada para fazer sabão, também é utilizada em alvejantes, na água sanitária. O hidróxido de cálcio, que é usada como cal hidratada na construção civil, para deixar, geralmente os pedreiros falam de deixar o cimento um pouco mais fino. E o hidróxido de magnésio, bastante usado para combater a azia, geralmente como produto leite de magnésio. Então, já que a gente vê onde é que a gente percebe o caráter alcalino, a gente já vai perceber ele no amargor de muitas plantas, a gente vai perceber ele ou vai
ter ele no processo de saponificação, ou seja, de produção de sabão, né? Substâncias alcalinas são adicionadas geralmente a gorduras ou óleos para produzir sabão. E a própria ação antiácida também é feita através de materiais alcalinos. Então, puxando o gancho da questão do comportamento antiácido de materiais alcalinos, o material alcalino sempre vai reagir com o material ácido. Tá? Essa reação pode ser mais ou menos violenta, mais ou menos perceptível, mas eles vão prontamente reagir em geral. E aqui entra, para a gente compreender bem essa questão da interatividade entre ácidos e bases, é a questão do conceito de pH. O pH é uma medida da acidez, alcalinidade de material aquoso, de geral material aquoso. O material pode possuir caráter ácido, alcalino ou neutro, ou seja, nenhum nem outro. Então, o material ser neutro é não ser nem ácido nem alcalino. O pH pode variar de 0 a 14 e 7 significa neutro. Se for 0, ele significa muito ácido, se for 14, significa muito básico. Se substâncias ou materiais que estejam com pH 0 ou 14, ou até próximo disso, entrar em contato com a pele, por exemplo, pode causar sérios danos ao tecido, né, dérmico, se não for lavado logo, né, ou mesmo que não seja lavado muito rápido, pode causar alguma queimadura. A medida do pH é feita muito mais comumente em aparelhos eletrônicos chamados pH-metro, menos comumente feito através de cálculo via análise química em laboratório, ou aproximadamente ele é tirado com fitas de teste. Alguns pHs precisam ser medidos com certa nível de precisão, geralmente feito com esses aparelhos eletrônicos, como uma casa depois da vírgula. Alguns sistemas, especialmente sistemas microbiológicos, precisam ter um pH muito específico para ocorrer de forma ótima. Então, por isso, o uso do pH. Ou alguns processos químicos também, como fazer banho de metais, como cromagem. Mas em outras circunstâncias em que é preciso só uma medida aproximada, ele é geralmente feito com fitas de teste, especialmente em campo ou em piscinas. Então, só indicando ali, essas cores, elas são geralmente de substâncias que se colorem em função do pH. Se eu não me engano, o suco de repolho roxo possui essas colorações que estão ali na imagem. E eu deixei nos slides lá linkados vídeos que vão ilustrar o procedimento, né, de medição de pH ou de identificação da acidez ou de alcalinidade das 3 maneiras que eu acabei de citar. Então confiram lá. Aqui vocês pausem o vídeo, vão nos slides olhar essa imagem com mais atenção, também tem na apostila, de diferentes condições ou materiais, a maioria daqui que tem é alimentos, né, em que vão acontecer em determinados pHs. Chama atenção ali especialmente no pH 1, que é quando a gente está em azia estomacal, então veja como é poderoso a acidez do estômago, e a acidez estomacal normal, que é pH 2, então veja como uma pequena variação do pH já pode provocar dano no nosso organismo, mesmo que seja o nosso próprio organismo que está de alguma maneira provocando isso. Confira essa tabela então com mais calma, pausando o vídeo, ou na apostila, ou na própria apresentação. O pH pode ser alterado e é normalmente alterado na natureza ou em processos industriais. O pH de material ele pode ser alterado com a adição de materiais de pH diferente do seu, simplesmente. A regulação do pH é um processo químico artificial muito usado, especialmente no tratamento de águas, né? Em que águas são usadas por processos gerais da indústria, e esse pH precisa ser corrigido para poder largar de volta a água no rio. Lógico, além de tirar impurezas, né, e toxicidades, né, além de tirar metais pesados, etc., é necessário também regular o pH antes de botar na natureza. A regulação também ocorre naturalmente em organismos vivos, né,
já coloco aqui a questão daquela conhecida bobagem de comer alimentos ácidos ou básicos para prevenir doenças, né? Isso é uma grande bobagem, porque o nosso pH interno, seja de órgãos, seja do sangue especialmente, é muito bem controlado pelo nosso sistema através de processos que a gente vai estudar mais para frente. Então, essa regulação acontece naturalmente em organismos vivos e ela é bem poderosa, por assim dizer, que permite que os organismos funcionem sobre determinados pHs em especial. E era isso por hoje, gente. Espero que tenha ficado claro o vídeo. Até o nosso próximo encontro, então. Curta se você gostou da aula e até a próxima.